Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Simon Wiesenthal era um judeu austríaco que se tornaria célebre pela dedicação à causa sionista. Levado para o campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio, Simon Wiesenthal oferece-nos uma das mais belas páginas a respeito da perseguição sionista sofrida, para que possamos meditar em torno das nossas fragilidades e, particularmente, do preconceito, esse filho espúrio do egoísmo humano. Ele publicou uma autobiografia e deu a essa autobiografia o nome de Sunflower, os girassóis. Mas esse nome tem um significado muito profundo por causa do seu conteúdo. Ele se encontrava em pleno campo, experimentando o horror, quando uma enfermeira nazista chega-se até ele e o convida a acompanhá-la. Ele estava numa das regiões mais trágicas da Áustria. O campo era terrível. Numa pedreira abandonada. Eu tive a ocasião de visitar em 1980. Era, sem dizer outra palavra, marcha à frente e vai a um hospital em escombros. Mas antes de chegar ao hospital, atravessando os vários pavilhões, as áreas descobertas, ele vê um pedaço de terra dedicado ao cemitério das tropas SS, as famigeradas tropas de perseguição aos sionistas. E, paradoxalmente, ele nota que naquele pedaço de solo havia várias sepulturas. Ali estavam inumados os grandes perseguidores dos judeus. E, curiosamente, sobre essas sepulturas encontravam-se girassóis. Pela imaginação atormentada, ele percebeu o paradoxo da vida. Para aqueles criminosos, a própria Alemanha oferecia o prêmio dessa flor generosa que segue o heliotropismo. Mas para os judeus, depois de cremados, de haverem passado pela câmara de gás, nada lhes era reservado. Atirados muitas vezes a covas coletivas, ou empilhados nos pátios, recebiam combustível e eram cremados. E ele sentiu no âmago da sua alma uma dor indefinível. Aquele campo de concentração se encarregaria de matar 182 pessoas da sua família pelo crime de serem judeus. Nenhum julgamento, acusação alguma. Simplesmente eles foram arrebanhados, levados em trens de gado e atirados ali como animais perigosos. Ele fora poupado por ser um homem forte, poder trabalhar na pedreira, alimentando-se frugalmente, a fim de morrer à fome. Mas estávamos em 1944, e ele vai acompanhando a enfermeira de semblante patibular, que mais tarde serão chamadas as bestas do nazismo, tal a crueldade. É levada a um pavilhão
que se encontra em escombros. O odor da carne pútrida de pessoas ainda em vida é nauseante. Ele vai levado até um leito isolado, no qual está alguém coberto de ataduras. A enfermeira empurra a uma cadeira e diz-lhe duramente: ele quer falar com você. Sai. E Simon Wiesenthal está diante de um jovem. Ele foi vítima de uma granada e os petardos despedaçaram-lhe parte do corpo, principalmente a cabeça. Mas pode-se ver, por 2 orifícios na cobertura de gasa, os olhos azuis de um jovem de 22 anos apenas. Ele pertence às tropas SS, as chamadas tropas de elite. Então, com a voz embargada, o jovem pergunta-lhe: você é judeu? Ele meneia a cabeça. Está diante de um dos sicários da sua e de milhões de vidas. Um ímpeto de desespero toma de conta de todas as fibras. Mas o braço do jovem levanta-se no ar, procurando uma mão de apoio. Simon Wiesenthal retrocede. Não deseja um contato físico com esse criminoso. Mas a mão termina movimentando-se e segura a mão de Simon. O jovem lhe diz: meu nome é Carl Seidel. Eu tenho 22 anos. Você é judeu? E ele então, com uma voz sumida na garganta estrangulada, afirma: eu sou judeu. Desejo confessar-me. Eu nasci no lar cristão e amei muito a esse homem, que também foi judeu, como você o é. Mas quando eu completei 15 anos, a voz era entrecortada. Ele estava nas vascas da agonia, o odor do corpo em putrefação e nos desinfetantes produzia em Simon mal-estar pronunciado. Quando eu completei 15 anos, disse o rapaz, eu fui assistir o discurso de Hitler em Nuremberg, quando ele falou para 50.000 jovens. No momento em que ele falava transfigurado, eu me fascinei pelo seu discurso e apaixonei-me por Mein Kampf, o chefe. E logo me registrei na juventude hitleriana. Minha mãe me pediu, católica que era, para que evitasse qualquer contato com o nazismo ateu. Mas eu era jovem e estava fascinado. Ele havia dito que nossas botas, onde quer que passassem, deveriam deixar a destruição e o ódio. Que não usássemos de misericórdia com ninguém. Nós, a raça superior, deveríamos ser temidos, detestados. Aí estava o nosso orgulho, provocar pavor. O amor é para as pessoas fracas. E logo depois, aos 17 anos, eu entrei nas forças de elite para poder perseguir os judeus. E com os meus amigos saímos à caça e ceifamos alguns milhares de vidas. Você é judeu? Perguntou. Havia lágrimas naqueles 2 pedaços de céu azul que a gaze deixava perceber, inundados de sofrimento. Eu sou judeu. Eu quero me confessar. Eu estou morrendo. Se você sobreviver, diga à minha mãe que me viu morrer. E declinou a aldeia de onde ele era. Simon baixou a cabeça
dominado por um ódio que ebulia como um verdadeiro vulcão no momento da explosão. Há uma coisa que eu desejo dizer. Nosso grupo foi destacado para sitiar uma aldeia de judeus. Nós cercamos a aldeia. Colocamos todo mundo na praça comum. Eram 300. Mulheres, crianças, adultos, anciãos, saudáveis e enfermos. Ali estavam eles apavorados naquela noite inesquecível. Quando nós os encaminhamos a uma casa de madeira de 3 pisos, mandamos que todos entrassem, abarrotamos a casa, depois fechamos as portas e as janelas por fora, grampeamos-las com tábuas apregadas, jogamos combustível e ateamos fogo. Os gritos, as imprecações ainda ecoam na minha memória e parece que me matam. À medida que as labaredas consumiam aqueles corpos, transformados em tochas vivas, eles subiam as escadas procurando uma escapatória na parte superior. Mas ninguém podia saltar dos pisos, porque nós estávamos embaixo com fuzis e metralhadoras. Quem desejasse fugir do fogaréu, nós matávamos, com tiros certeiros. Foi aí que, olhando para o andar superior, o terceiro, as labaredas haviam chegado lá. Eu vi um homem com uma criança nos braços. Ele cobria os olhos da criança. Era uma tocha viva. As roupas fumegavam. Ele então deu um salto no abismo. E eu dei-lhe um tiro. Ele tombou aos meus pés. Logo de imediato, eu vi uma mulher transvariada. Ela olhava entre as chamas. Também estava ardendo. Deveria ser a esposa. Jogou-se também no ar. E a metralhadora encerrou-lhe a vida miserável. Mas houve algo inesquecível. Eu vi um rapaz de 8 anos. Ele estava olhando para baixo, os seus olhos incidiram sobre os meus. Então nós nos olhamos. O olhar dele era de socorro, de misericórdia, de compaixão, de dor. E Simon, que conhecia aquela aldeia, que tinha familiares naquela aldeia, lembrou-se daquele rapaz de 8 anos que ele conhecera quando tinha 5, antes de vir para o campo de extermínio. Ele olhou quase súplice para mim, deu um salto no ar. Era inevitável na sua morte, de encontro ao piso de asfalto da praça. Eu saquei do revólver e atirei nele. E ele caiu aos meus pés. Eu nunca mais consegui esquecer do seu olhar. Era um olhar terrível. A dor penetrou-me a memória como um punhal. A súplica vara-me o coração desde então. E eu estou morrendo. Eu fui vítima de uma bomba que explodiu aos meus pés e que me despedaçou parte do corpo. Mas eu desejo fazer-lhe um pedido. Eu quero lhe perguntar se você é judeu. Simon não tinha voz, mas balançou a cabeça e com uma voz roufinha afirmou: sou judeu. Então eu quero lhe pedir perdão por todos os crimes que pratiquei. Você é capaz de me perdoar? Eu estou morrendo. Agora eu me arrependo. Agora eu me lembro daquele homem da cruz, que também era judeu. A hipnose passou. Voltei à realidade. Você me perdoa?
E Simon Wiesenthal olhou para aquele corpo entumecido, aquela cabeça em agonia, em movimentos de estertores, e não disse uma palavra. Levantou-se e saiu desesperado. A guerra terminou. O jovem havia deixado para ele a sua pensão, os poucos pertences que ele recusou. E depois da guerra, com a memória desse jovem, ele foi procurar a sua família na aldeia em que o jovem se referira. Mas somente encontrou a mãezinha. Estava encanecida, debilitada, porque a guerra é uma desgraça para quem a faz e para quem ele é vítima. E ele então disse-lhe emocionado: venho falar-lhe a respeito do seu filho, Carl Seidel. Ele morreu praticamente diante de mim. Ela, dominada pelas lágrimas, disse: era tão bom, meu filho. O meu filho era muito bom. Ele era cristão, ele disse. Eu sei que meu filho deve estar amparado por Deus, porque ele era muito bom. E Simon não lhe contou outros detalhes. Somente ele disse: ele se arrependeu de qualquer coisa má que haja praticado. Ela segurou-lhe as mãos e perguntou: e o senhor é judeu? Eu sou judeu. Meu filho era muito bom. Simon Wiesenthal impôs-se a tarefa de perseguir os judeus, perseguir os nazistas, covardes, que haviam sobrevivido à guerra e fugido para o exterior, não somente para o leste europeu, para algumas cidades destruídas da Alemanha, para o Brasil, a Argentina, a Bolívia. Aqui nesse estado de São Paulo, um dos mais perversos perseguidores judeus veio a desencarnar execrado, com pseudônimo, quando seu nome era o Dr. Morte. Mas na Argentina, Simon Wiesenthal e o Serviço Secreto de Israel conseguiram identificar um dos homens mais perversos da história do século XX. Aquele homem era o encarregado de fornecer condução, os trens de gado, para levar os judeus para os campos de extermínio. Adolf Eichmann. E Simon conseguiu encontrá-lo, farejando como um cão. Conseguiu identificá-lo na província de Buenos Aires e orquestrou a mais notável técnica de sequestro da humanidade. Porque com o Serviço Secreto de Israel, eles atraíram esse homem responsável por mais de 1 milhão de vidas destruídas, sequestraram-no, e na calada da noite do aeroporto de Ezeiza sai um avião hebreu com destino a Tel Aviv, levando o sicário do povo hebreu. Ali, ele teve um julgamento honrado, justo, mas não ocultou seu desprezo pelos judeus. Não disse uma palavra, senão: eu apenas cumpri o meu dever. Eu era mandado para tomar providências. Não tenho culpa. Evidentemente, foi condenado à morte pela forca. E Simon Wiesenthal e a sua organização procurou fazer justiça para que nunca mais se repetisse na terra o espetáculo hediondo do preconceito étnico, racial, religioso, político, ideológico.
mas ao escrever a sua autobiografia e colocá-la como The Flower, os girassóis, ele coloca essa página no seu prefácio. Ele não conseguiu perdoar ao jovem Sadler. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao auditório. Cada qual responda-se a si mesmo. Você perdoaria? A proposta do perdão é talvez uma das mais graves no que diz respeito à busca da plenitude da criatura humana. O espírito Joana de Ângeles escreveu uma página a esse respeito, a qual deu título A Psicologia do Perdão. Quando falamos em perdão, invariavelmente o nosso conceito é teológico, tradicional, religioso. O perdão é o esquecimento da ofensa, a não retribuição do mal. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, assevera que existem pessoas que são capazes de perdoar, porém incapazes de esquecer o mal que padeceram. Numa análise a respeito da psicologia do perdão, a postura principal deste momento histórico tem um caráter fora da teologia. O verdadeiro perdão é não devolver o mal de que se foi vítima. Quando alguém me faz o mal e eu não respondo com a mesma moeda, eu consegui, psicologicamente, a atitude do perdão. Mas eu não me posso furtar lembrança, porque a lembrança não é uma questão de ética moral. A lembrança do fato é uma questão de memória. A maior terapeuta do perdão nos Estados Unidos assevera que nós somos muitas vezes vítima da memória específica. Quando algo nos assinala profundamente, registra-se. E mesmo querendo esquecer, com todas as fibras da alma, nós não conseguimos. De igual maneira, existem fatos que nós gostaríamos de lembrar com a maior dedicação e não conseguimos. Perdoar, portanto, na primeira etapa, é não devolver o mal que nos é dirigido. O esquecimento virá depois. À medida em que o tempo se dobre sobre si mesmo e os nossos sentimentos de compaixão, de misericórdia e de caridade anulem da área da nossa memória aquela terrível marca afligente para nós. Não poucas vezes guardamos ressentimentos. E dentro de uma trajetória indiana, toda vez que nós guardamos ressentimento ou mágoa, parecemos alguém que carrega na mão uma brasa para jogar no inimigo. Somente que, enquanto carregamos a brasa, a nossa mão está sendo queimada. O perdão é, portanto, um ato psicológico para a conquista da saúde integral. Quando nós temos a coragem de não aceitar a agressividade dos maus, é óbvio que nós estamos na busca da saúde integral. E a saúde integral somente é possível quando ela parte das nossas atitudes inconscientes, dos nossos arquivos para a consciência. E passemos a examinar as questões que nos dizem respeito, com uma atitude de benignidade, de misericórdia, de fraternidade. Essa questão do perdão é relevante, porque o nosso é o século do revide. A nossa cultura
está vazada no egoísmo, que é um monstro. E de acordo com a palavra nobre dos espíritos, é o pior câncer. Esse egoísmo que nos torna soberbos. A soberba que é um átaro, uma atitude perversa da nossa inferioridade moral. E a única maneira de nos libertarmos do egoísmo é através do altruísmo, do outro. Enquanto ficarmos fechados no núcleo do ego, no foco do eu, em detrimento do nós, seremos vítimas das situações perniciosas da nossa conduta enfermiça. 2 notáveis físicos quânticos da Universidade Harvard, os doutores David Bohm e Winston, tiveram a oportunidade de dizer que os nossos neurônios, quando estão fazendo as neurocomunicações, e nós cultivamos o amor, a compaixão, a solidariedade, a gentileza, o perdão, eles emitem ondas ao lado dos neuropeptídeos, que fazem recordar os fótons, essas micropartículas, que têm a finalidade de aglutinar as moléculas. Quando nós amamos, nossos neurônios harmonizam todas as funções cerebrais e nós gozamos de bem-estar. É um fenômeno psicológico que somatiza numa manifestação fisiológica. Mas toda vez quando temos ressentimentos e mágoas, ciúmes e revoltas, ódios e desejo de desforço, os neurônios produzem ondas que fazem lembrar o elétron. E como o elétron tem o poder destrutivo das moléculas, nós passamos a ter distúrbios emocionais, distúrbios do aparelho digestivo, do aparelho hepático, do aparelho respiratório, como consequência dessas emissões, dessas ondas, que resultam do nosso comportamento emocional. Então, a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do amor é psicoterapêutica. Não é apenas uma determinação evangélica. É o ato da mais elevada sabedoria de que a moderna psicoterapia tem conhecimento. É tão fascinante essa descoberta que a doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã do século passado, estabeleceu que Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Qualquer pessoa pode recusá-lo como sendo líder religioso do amor, porque ele não criou nenhuma religião. Mas não se pode negar a grandeza desse homem, que na história da humanidade é o primeiro a falar a respeito do amor, porém, acima do verbo, a vivenciá-lo de maneira integral. Se fizermos um apanhado histórico dos líderes religiosos do passado, desde a Índia antiga, com Krishna, até os pais do masdeísmo, até o príncipe Siddhartha Gautama, ou se nós formos buscar em Akhenaton no Egito, que também desenha um Deus na representação de Atom, Sol, quase uma unidade, ou seguirmos Moisés, nenhum deles se preocupa com o amor. Moisés, no Decálogo, refere-se ao amor 2 vezes no imperativo, na necessidade de amar-se a Deus acima de todas as coisas, e no amai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus é a primeira personagem a fazer do amor o elixir de longa vida, a transformar o amor numa diretriz de segurança, porque o amor é melhor para quem ama, não para quem é amado.
Do ponto de vista psicológico, quem deseja ser amado ainda é criança maltratada no conceito junguiano. Ainda é emocionalmente dependente, mas quem ama tem uma maturidade psicológica muito grande. Porque o amor pede passagem, mas não pede resposta. O amor é como um perfume que se exterioriza de um rosal e que não se importa de passar por cima do pântano ou por cima das águas tranquilas de um lago nos braços do vento. Então o amor é a alma da vida, porque Deus é amor, no conceito de João Evangelista. E o amor é a respiração de Deus. Por isso que o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, interpretado hoje à luz da psicologia junguiana, tem um caráter fascinante. Uma inversão na ordem da propositura. Primeiro, o auto-amor. Essa necessidade da autoestima. Porque aquele que não se ama, a ninguém ama. Porque nós somos a única pessoa que convivemos conosco a vida toda. Mesmo os pais, genitores, os afetos passam pela nossa vida. Mas onde nós vamos, nós nos levamos. E é necessário que nos auto-amemos, libertando-nos dos atavismos antropológicos da nossa evolução. É muito comum atirarmos o nosso amor no outro, mas isto não é amor, é transferência de conflito psicológico. Quando nós não nos amamos, dizemos que amamos a todos e não somos compreendidos. Porque nós queremos que os outros nos amem, mas em realidade nem nos amamos, nem a eles amamos. É um jogo emocional de conflito. Porque quando nós amamos, exteriorizamos uma onda que vai, como um bumerangue, mas um dia ela volta, na resposta do bem-estar que nós experimentamos. Então é indispensável que treinemos o amor. O grande teólogo e psicólogo americano, o Dr. Rollo May, que desencarnou há 3 anos, ele dizia que nós não nos amamos e temos medo de amar. Quando ele li esta frase do notável psicoterapeuta, eu digo, mas será que nós temos medo de amar? E comecei a fazer experiência com os amigos, perguntando, você ama? E um grande número me disse, para ser franco, eu tenho muito medo de amar. Porque hoje o amor é descartável. Tenho medo de amar e ser traído. Tenho medo de amar e ser descartado. Sempre era um jogo em que a pessoa, não se amando, queria compensação. Aparentemente amando o outro, isto é, obrigando o outro a fazer o que ele gosta. Porque o amor para muita gente é esse jogo. Você me ama? Então, você deve fazer o que eu gosto. É esquecido de que o amor não escraviza. O amor liberta. Quando nós amamos e o outro não corresponde, melhor para nós. Porque somos livres e deixamos livre ser amado, para que seja feliz a seu modo, não a meu modo. Mas quando temos um conflito do não amor a nós, recalques, estados de necessidade de poder, essa necessidade de poder que mal disfarçamos, nós impomos o nosso amor. E dizemos, mas eu lhe amo tanto. E outro responde, daí? Eu não amo você. É o direito que ele tem. Ninguém é obrigado a nos amar, mas nós temos o dever de ao próximo amar, como exteriorização natural do nosso afeto a nós mesmos. Porque à medida em que nós vamos expendendo o amor que se aprende, ninguém nasce amável, nem amante. Aprende a amar. Como? Desculpando, compreendendo as debilidades do outro, porque compreende as próprias debilidades.
ele dá-se o direito de errar e não fica magoado quando erra. Até ele sente um certo prazer, porque o erro, do ponto de vista psicológico, não é um mal, desde que não prejudique a outrem. É uma técnica pedagógica que nos ensina a como não fazer, porque o resultado foi negativo. Então, nós passamos a nos desculpar. Eu, por exemplo, quando cometo um erro, é um erro total. É uma baianada geral. Então, aí eu sorrio de mim mesmo e digo, desta vez, eu extrapolei. Mas eu sou humano. Dou-me o direito de errar e desculpo-me, mesmo que a outra pessoa não desculpe. Se ela me não desculpa, o problema é dela. Que toda vez que me veja vai ter dor de cabeça. Enquanto que eu me desculpe, me reabilito. Mas isso é doutrina espírita pura. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec interroga qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e libertar-se das más inclinações. As entidades venerandas responderam, um sábio da antiguidade já vos disse. Esse sábio da antiguidade, todos nós sabemos que foi Sócrates. Ele já nos disse qual era o nosso caminho. Era uma frase grega, gnote-se auton, conhece-te a ti mesmo. A viagem para dentro, para conhecer as nossas imperfeições e termos a coragem de identificá-las, não ficando colocando panos quentes ou escusas. Vê que nós temos dificuldades que são naturais, mas não ficarmos nos problemas, irmos adiante nas soluções. E comentando essa frase notável, o Espírito Santo Agostinho diz, fazei como eu, quando estava na terra. Diariamente ao deitar-me, fazia um exame de consciência. E quando me dava conta que me havia equivocado, eu mudava de atitude. Se eu havia ofendido alguém, pedia desculpas. Se alguém me havia ofendido, eu desculpava. E naturalmente nesse pedir desculpa e nesse desculpar, esta é a maneira de não mais voltar ao erro. Daí se nos torna indispensável o alto amor. Oportunamente, quando me referi a este alto amor, uma pessoa precipitada me fala, Divaldo, você está pregando egoísmo. Eu percebi que a pessoa não tinha o hábito de consultar o dicionário. Porque o egoísmo é querer as coisas para si. O alto amor é tornar-se melhor. Quando eu me amo, eu me torno melhor. Então isso é altruísmo através do meu ego. Eu deixo o ego e vou ao self. E venço o eixo entre esses dois arquétipos, o que eu sou e o que eu apresento. Daí é necessário que nós nos amemos numa viagem interior. Quais são os meus inimigos? Fulano, Beltrano, projeção da imagem. Meus inimigos são o ciúme, a inveja, ninguém tem inveja, eu sei. A inveja, a mágoa, a soberba, o orgulho, a sede de vingança para impor. Aí está o conflito do poder. Mas quando nós vamos descobrindo, dizemos, mas ninguém é de ninguém. Nós temos essa herança até na linguagem. Minha mulher. Eu tenho amigos quando falam minha mulher, o machismo está aí interpretado. É que vale dizer a escrava, a empregada doméstica que eu faço o favor de chamar mulher. Ela é minha. Meu filho, minha irmã, meu corpo. E vamos além, meu espírito. Como se o espírito fosse do corpo. Ao abordar essa questão, outro amigo me perguntou, então como é que nós dizemos? Se nós não dizemos meu espírito, como é que é? Eu digo, o espírito que sou, no corpo que estou. Porque estou no corpo por enquanto. E eu vou mudar de corpo como eu mudo de roupa. Mas eu, o self, sou permanente. Então é necessário que nós comecemos o alto amor
dando ao outro o direito de ele ser como é, porque nós nos permitimos ser como somos. Um grande número de nós diz assim, sou assim mesmo, e daí, qual é o caso? Sou assim, e não vou mudar. E por que exige que os outros mudem? Porque deseja que os outros se lhe afeiçoem, se você sequer não se afeiçoa. Aí a proposta daquele homem extraordinário foi referendada pelos espíritos nobres, e Allan Kardec exarou-a de uma maneira ímpar. Fora da caridade não há salvação. Mas não é salvação espiritual depois da morte. Fora da caridade não há paz de consciência, não há plenitude, não há bem-estar. Porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. É o esquecimento do ego, é a busca do si para poder ajudar o próximo. Isso foi dito de uma maneira muito bela, através de uma obra gloriosa, O Idiota. Essa obra clássica da literatura russa, da literatura internacional. O autor coloca na boca do príncipe Michigan esta frase, a beleza salvará o mundo. É uma coisa fantástica na pena mágica e atormentada de Dostoiévski. A beleza salvará o mundo. Mas não é a beleza exterior, é a arte, a emotividade, a estesia, o sentido de nobreza, esse sentimento de amor que pode ver no pântano um lírio que desabrocha. E eu me recordo de um evangelho apócrifo de Jesus, quando narra que ele caminhava com os discípulos e de repente um cão morto transandava odores muito desagradáveis e os discípulos, tapando as narinas, disseram, Deus meu, que animal fedorento. E Jesus calmamente aproximou-se do cão na estrada, chamou os discípulos e disse, notem que dentes lindos tinha este cão. Então isto é beleza, poder ver naquilo que é o charco, o futuro adubo para a vegetação. Então Dostoiévski nos convida a esta beleza interior, sairmos desse abismo em que nos atiramos na precipitação das nossas paixões primeiras e podermos ascender na direção da plenitude do planalto da beleza espiritual. E à medida em que nós formos amando-nos, dar-nos conta que estamos amando o próximo. Porque se ele é ingrato, nós diremos, mas eu também sou ingrato. Se ele nos trata mal, dizemos, é um momento infeliz. Quem é de nós que não tem um momento infeliz? Um instante de ira. É um fenômeno psicológico. O medo, a ira, a raiva, o ódio, o ressentimento. Então nos damos conta que começamos a amar, porque não pedimos nada. O belo do amor é não pedir nada. Eu me recordo de Rabindranath Tagore, o poeta da Índia. Em outras palavras, ele diz, eu ia caminhando, quando de repente o teu rei, o meu rei no carro solar, apresentou-se-me numa maravilhosa carruagem. E ele desceu com o sólio do Altíssimo em estrelas, distendeu-me a mão pedindo-me algo. E eu, avaro que sou, peguei um grão de trigo e coloquei na sua mão. Ele sorriu, entrou na carruagem e se foi. Infeliz que sou, porque quando cheguei à minha casa, que abri o saco onde eu tinha as reservas alimentares, oh, que surpresa! No meio dos grãos de trigo, havia um que era de ouro puro, refletindo as estrelas. Vem, meu Senhor, para que eu possa dar-te todos os grãos e, acima de tudo, dar-me a mim mesmo, ao teu generoso coração. Então, o amor é esse sentimento que doa, não que solicita, não é uma permuta. Dessa maneira, quando nós nos damos conta que somos capazes de continuar querendo bem a pessoa conforme a pessoa é, e não como nós gostaríamos que fosse, amamos a Deus, porque amamos a natureza, amamos as expressões desta orquestração magnífica, que é o altar cósmico,
desde o verme que rasteja até o doce colibri que para no ar, da velocidade das suas asas para o milagre da fecundação das flores, levando o pólen de uma outra. Então a beleza salvará o mundo, mas só haverá beleza quando houver dentro de nós o perdão. Mas um perdão que seja total, mesmo que o esquecimento não adorne a ofensa pelo apagar da tela da nossa memória. Chegará o dia que sequer nos recordaremos, porque com a maturidade, com as experiências dos anos, com o jogo da vida, as provas, as expiações, as conquistas e as glórias, nós nos tornamos maleáveis, nos tornamos como a terra generosa, que toda semente que recebe permite a germinação. Então merece considerar que aquela lição de Simon Wiesenthal, quando ele desejava que não houvesse mais esses hediondos crimes, olhemos a Síria de hoje, o Líbano, sendo arrastado para as paixões terríveis dos partidos políticos, que vão para a terra tradicional dos cedros multimilenários, para atender às paixões bélicas da inferioridade humana. Olhemos o Congo, as tribos Tutsi e Hutsi, destruindo-se nessa maravilhosa e dolorosa colocação. Nos anos de 1917 a 1919, os turcos invadiram a Armênia e, numa luta racial, mataram 1.500.000 armenos. Mas há uma cena inolvidável, quando daqueles militares perversos adentra-se na residência de uma família armena, saca do revólver e mata os genitores. Na vista das duas filhas, a mais jovem é jogada aos soldados que a estupram e a matam. E a outra, por ser portadora de uma beleza cristalina, é selecionada pelo algoz, que a leva para casa, abusa, escraviza, humilha. E um dia ela consegue fugir. Passam-se os anos. Ela foi estudar enfermagem para salvar vidas. E certo dia estava ela na Turquia, em Istambul, no hospital, quando o médico lhe disse: aquele homem, apodrecendo em vida, está necessitando de cuidados muito especiais. Você seria capaz de cuidar dele? Ela olhou estranho, purulento, as chagas imensas, meneou a cabeça afirmativamente e passou a cuidar do homem, a lavar-lhe as feridas, a cuidá-las, a atender durante as crises de febre, a passar as noites de vigília. E durante 3 meses ela deu a sua vida por aquela vida de um militar que era inimigo da sua raça. Por fim, quando ele recebe alta e vai agradecer ao chefe da enfermaria, esse diz: não agradeça a mim, agradeça aquela jovem. Ela é armena, ela salvou-lhe a vida. Ele vai até ela e olha, mas não a reconhece. E lhe pergunta: você, sendo armena, salvou a minha vida? Por quê? Porque o Senhor desgraçou a minha família. E eu sigo a doutrina de um homem que deu a sua vida para que outros tivéssemos vida. E ele agora, reconhecendo-a, pergunta-lhe: por que você não me matou? Porque ele me ensinou a cuidar de vidas e não a destruí-las. Eis o perdão na sua maior magnitude. Doar a sua vida por outra vida, a fim de sustentar a pessoa na injunção dolorosa, porque o problema era da consciência dele e não da consciência dela. Daí a necessidade do perdão é urgente dentro de nós.
nós guardamos ressentimentos como verdadeiras joias e temos um certo prazer mórbido de narrar as nossas mágoas e de querermos apoio, como se isso nos fizesse bem. O Evangelho de Jesus, rutilando no Sermão da Montanha, a mais bela sinfonia jamais cantada na acústica das almas humanas. Depois daquelas 12 frases inolvidáveis, eis que vos foi dito, amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo, amareis aos vossos inimigos, como amareis aos vossos amigos. Seria de dizer-se que discurso difícil, amar ao inimigo. Allan Kardec exara no Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode amar da mesma forma o inimigo como se ama o amigo. É verdade. Mas quando ele diz que não se pode amar da mesma forma, é no sentido da harmonia interior, da confiança. Poderemos amar ao outro, não guardando qualquer tipo de ressentimento. E é natural que no solo adubado a flor é mais perfumada, no terreno árido ela é mais débil. Se nós colocarmos o adubo do amor nas nossas manifestações de afetividade, é claro que teremos um jardim de bênçãos. É por isso que vivemos uma das horas mais truanescas da humanidade. A violência que irrompe em todo lugar é resultado da nossa violência pessoal, da nossa violência interior. É resultado do nosso estado de conflito, que pelo fato de estarmos em desordem íntima, não desculpamos, somos exigentes e desejamos que o mundo gire dentro da órbita do nosso egocentrismo. Jesus veio exatamente para que nos libertássemos dessa herança arquetípica inferior que é a animalidade primitiva. E a doutrina espírita hoje, restaurando-lhe as lições preciosas, convoca-nos a um trabalho de plena integração na verdadeira fraternidade. De olvido do mal, para somente pensarmos no bem que podemos fazer. E esse bem que podemos fazer inicia-se em pequenos gestos de tolerância, de compreensão do outro, de bondade, de misericórdia. Como diria um provérbio árabe, plante uma árvore, e já que vai plantar uma árvore, que ela seja frutífera, para poder matar a fome de alguém. Sejamos então nós aqueles que encontramos no Evangelho libertador de há 150 anos chegado ao mundo, na visão cósmica do amor universal, os verdadeiros expoentes da amizade, da fraternidade, da não violência. Gandhi asseverava, os cristãos possuem um livro de 400 páginas e são impetuosos e perversos. Quando ele enunciou essa frase, a Índia e o Paquistão pertenciam à Inglaterra cristã, que os escravizou. Então ele disse, eu li apenas o Sermão da Montanha, e para mim me bastou. Noutro momento ele iria cantar, se todos os livros do mundo desaparecessem, e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nós teríamos a mais notável biblioteca do mundo. Porque toda a mensagem de Jesus está adstrita a duas propostas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não fazer a outrem o que não desejar que o outro lhe faça. Fazendo uma reflexão em torno da psicologia do perdão, veio-me à mente que em todas as páginas alcandoradas do Evangelho, Jesus nos fez apenas um pedido, que nós ainda não atendemos, 2000 anos depois. Que vos ameis uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos.
nada mais ele nos exigiu. Que nos amemos uns aos outros. Não é necessário que estejamos a enunciar o verbo amar, a dizer essa linguagem, às vezes, monocórdia, eu te amo, mas não aguenta qualquer ofensa, não suporta qualquer negativa. Em um período no passado, quando tínhamos os lares família na Mansão do Caminho, nós lançamos uma tese psicológica que era uma receita de paz. Como estamos sempre dando a negativa, e a psicologia diz que toda vez que nós negamos algo a nosso filho, deveremos dar 3 afirmativas para poder anular a força da negação. Não pegue aí, não toque nisso, não faça, não corra, não grite. Sempre não. Então nós teríamos que mudar essa técnica castradora. E falando aos meus filhos, eu disse, pois é, nós deveremos reservar um dia para dizer sim a tudo que seja viável. Para se nós treinarmos a solidariedade, treinarmos o sentido de amor. Eles sorriram e me perguntaram, tio, o senhor reserva um dia da semana para dizer sim a tudo que é viável? E eu ingenuamente, porque nós adultos somos muito ingênuos, respondi, é claro. E 3 deles de uma vez, qual é o dia, tio? Para poderem saber qual era o dia da afirmação. Então eu respondi, quebrando a prática, a resposta é não. Não direi qual é o dia. Então, se nós começarmos a atender essa proposta de Jesus, nós temos pessoas que nos são antipáticas. E quanto mais são antipáticas, mais antipáticas ficam. A pessoa antipática, quando vai nos abraçar, pisa no nosso pé. Vai nos dar um abraço de carinho, dar bofetadas nas costas. Quando eu fui cardíaco, há 20 e poucos anos, eu tenho um amigo muito efusivo, e ele me deu um abraço e me deu tanto murro no coração que eu desmaiei. E ele então disse assim, nossa, como você está fraco. Eu estava caído no chão e o Nilson lhe disse, não é fraco, é cardíaco. Pode ser que você o matou. E falando isso a Chico Xavier, com a sua ternura especial, ele fez o ai, Divaldo. Você também já passou por isso? Eu digo, graças a Deus. Já passei por tudo. E depois eu tenho um amigo que depois de vários anos veio aqui em Leopoldo, do jeitinho dele, me deu um abraço e disse, Chico, eu vou te dar um abraço de quebrar a costela. Aí ouviu-se aquilo, tic-tac. E eu disse, quebrou 2. Então essas pessoas são difíceis de ser amadas. Nós olhamos e quando eu tenho alguém que não me é lá tão simpático e sempre faz aquilo que eu não gosto, meu amor também exige que faça o que eu gosto. Quando veio, eu digo, meu Deus, dê-me paciência. Lá vem a locomotiva louca numa casa de louças. E a pessoa vem e faz tudo aquilo que eu acho detestável. E então eu fico dizendo, meu Deus, olha como é bonito. E a consciência diz hipócrita. Eu digo, não, hipócrita, é treinamento. É treinamento. Se nós treinarmos, daí a pouco fica também cômico. Quando hoje eu vejo alguém que é assim, bastante desastrado, eu digo, lá vem o elefante, vou ter todo cuidado. Reclino para frente para ele não pisar no meu pé. E quando ele vai estender a mão para sacudir, eu digo, olá. E ponho as mãos no ombro. Porque um deles um dia deu um aperto de mão. Ele era halterofilista. Disse, uai, você vai quebrar minha mão de psicografia? Não faça isso, quebra a esquerda. Mas poupe a direita. Nunca mais eu dei a mão direita a ninguém. A não ser que seja um amigo muito íntimo. Eu fico com a caneta. E quando o senhor Divaldo, esquerda. Esquerda, porque se quebrar, a direita vai continuar psicografando. Então nós temos que fazer esses exercícios do perdão e do auto-perdão. Darmos o direito de ser felizes. A doutrina espírita pretende que nós nos auto-iluminemos. Vejo pessoas preocupadas em converterem os outros. Muitos me perguntam, Divaldo, meu marido detesta o espiritismo. O que é que eu devo fazer? Deixar ele detestar o espiritismo. E é quando ele reagir e diga assim, meu bem, você me prefere como eu era antes ou como eu sou agora? Antes, nós brigávamos como cão e gato. Agora, só você que briga comigo, eu acho graça.
que é que você prefere? Mas não seria bom torná-lo espírita? Eu digo, não, vai ser horrível. Porque se ele ficar espírita, ele vai lhe exigir muito mais do que você já faz. Deixe lá o pobrezinho, um dia ele vai morrer e vai ver quem tem razão. Então nós temos uma preocupação por tornar os outros melhores, mas não a temos conosco próprios para nos tornarmos melhores. A grande proposta hoje da psicologia da saúde integral, do estado luminoso, é exatamente a nossa mudança para melhor, a nossa busca da consciência profunda do ser que somos e de que esta experiência, por mais longa que seja, passa. Em uma mensagem que recebemos recentemente de um velho amigo que voltou à pátria no dia 21 de novembro passado, Nilson de Souza Pereira, um verdadeiro cristão, que deixou um local vazio no nosso coração. Ele vem dizer, voltei, sim, sou eu que está de volta. E fala de como foi recebido pelos amigos, a alegria dos reencontros e o bem-estar que sentiu depois de vivenciar um câncer com metástase óssea, sem reclamar, sem morfina, graças à ação terapêutica do passe e à medicação paliativa até o momento da morte. Mas ele deixa duas frases nessa mensagem modesta de um homem nobre, simples, que me impressionaram profundamente. Tudo passa, mas o amor permanece. Então eu me lembrei de 68 anos de convivência com esse homem, de trabalho, de renúncia à sua juventude, porque ele veio à seara espírita com 20 anos e renunciou aos chamados prazeres juvenis para cuidar dos filhos dos outros, que são os filhos da humanidade, para dedicar-se ao bem e permitir que eu pudesse viajar, enquanto ele tomava conta e administrava e construía a nossa instituição. A outra frase está como continuação dessa, quando ele diz, nós nunca nos arrependemos de havermos usado de compaixão em relação ao nosso próximo. Mas nós sempre nos arrependemos de termos sido exigentes, cruéis, perversos. Mas da compaixão nunca nos arrependemos, porque a compaixão dá chance ao outro de reabilitar-se. Então tudo passa. É a frase monumental que um dia Emmanuel pediu a Chico Xavier para escrever e colocar nos pés da cama, numa outra maneira de expressar. Isto também passa. Porque estamos no tempo, sem tempo do tempo cósmico universal. E isto também passa. O amor prossegue. E a compaixão que nós usarmos para com o nosso próximo e para conosco mesmo, isso permanece. Então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, neste ano e no próximo abril, quando celebraremos os 150 anos da obra que Allan Kardec havia intitulado como Imitação do Evangelho, tão rico de pérolas, de estrelas e de mensagens rutilantes de poemas, que ele achou que era uma imitação do Evangelho de Jesus, mas que os guias espirituais e o seu amigo editor Didier pediram para que ele mudasse do nome, para não ficar tão presunçoso, e ele colocou este nome lápide, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ao invés de estudar a vida de Jesus, que é tão controvertida, ele, dos 5 itens da vida de Jesus, elege a condição moral. Porque a moral do Evangelho é a moral eterna. É a moral para todo o tempo. É a moral para todos os povos. Esta moral do amor, da beneficência, da caridade, é psicoterapêutica. Na atualidade, Eckhart Tolle, o notável psicoterapeuta norte-americano, o psiquiatra Milton Erickson e toda a elite de estudiosos do comportamento e da saúde recomendam como processo terapêutico a leitura das parábolas. Para a depressão,
leia uma parábola. O depressivo leia uma parábola de Jesus diariamente e fique reflexionando em torno dela. A parábola do filho pródigo, o filho que volta aos braços generosos do pai. No caso, nós de retorno ao lar paterno da divindade, de retorno ao amor inacessível de Deus. A parábola do bom samaritano, a parábola das minas, das virgens loucas e das virgens saudáveis, a parábola do grão de mostarda. Cada parábola é um verdadeiro processo de terapia para o nosso bem-estar. Por quê? Porque Jesus está de volta nesta hora da violência urbana, que deflui da nossa violência, como dissemos, e é que na hora quando nós mudarmos, o mundo se modificará. Todos clamamos contra a violência perversa, mas esquecemos de transformar-nos. Não importa que demore, é necessário semear. E somente depois da semeadura é que nós teremos o valor da colheita. Você perdoaria? Simon Wiesenthal desencarnou aos 96 anos. E eu tenho a certeza absoluta que nesse período, depois que ele se aposentou da caça aos sicários nazistas, e nunca ele esqueceu do jovem Seidel, ele o perdoou. Porque o perdão foi muito melhor para ele também na hora da sua morte. Então que nós, a partir deste momento, façamos uma análise das nossas dificuldades afetivas e iniciemos o auto-perdão. Eu me perdoo e dou-me uma nova chance. E do perdão àqueles que de uma forma nos ofenderam, nos criaram embaraços, geraram dificuldades, como Jesus o fez na cruz. Perdoa-os, meu Pai, pois que eles não sabem o que fazem. Até hoje ecoa na acústica da nossa alma a ternura daquele homem de braços abertos, no instrumento de maior vergonha do Império Romano. A cruz não é romana, ela tem uma história ancestral, e ela era usada por ser o instrumento de flagício mais doloroso até o momento da morte, que era prolongada. Então que nós possamos ouvir esse apelo de Jesus ao Pai e tenhamos a coragem de dizer a nós, perdoa-nos também, na razão direta, como está na oração dominical, que nós perdoarmos o nosso próximo. Então uma alegria imensa tomará conta de nós, um estado de bem-estar, não carregar brasa na mão, não se deixar intoxicar pelas vibrações do elétron mental, e podermos amar, enriquecer-nos de ternura para que o mundo seja melhor. E nesse aspecto notarmos quanta beleza que pode salvar o mundo, a começar do que estamos. Quanto nós temos a agradecer e quão pouco nós temos a pedir. Basta que reflitamos um pouco e tenhamos a coragem de dizer, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeço na multidão, que choro na solidão, que ando na escuridão. Mas diante da minha visão, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro,
A melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se ouvida jamais. A melodia canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ensina, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, porque não canto de noite, não falo de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, infelizes, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou está numa favela, se é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, Senhor.